Bom, pessoal, e agora então, para explicar um pouquinho mais sobre o último tema, na parte de mexer com rapidez das reações, a gente teve o catalisador, tá? Vocês viram então aí a experiência da batata na água oxigenada, ou no peróxido de hidrogênio, que é o nome da água oxigenada, tá? E primeira coisa para entender, por que que a água oxigenada faz bolinhas, tá? Quando você olha para a fórmula da água oxigenada, ela é parecidíssima com a fórmula da água. A da água H2O, da água oxigenada H2O2. Então ela tem mais oxigênio. Portanto, a gente dá o nome, né, de água oxigenada. A reação que acontece para ela fazer bolinhas é perder esse excesso de oxigênio e se transformar em água comum. As bolinhas que a gente vê que saem são de gás oxigênio. Se você deixar um potinho com água oxigenada aberto, essa reação ela vai acontecer naturalmente. Porém, ela é tão devagar que você nem vê as bolinhas de oxigênio saindo e nem parece que está acontecendo nada, porque está acontecendo devagar demais, tá? A gente consegue acelerar essa transformação da água oxigenada em água comum e gás oxigênio quando a gente usa a batata. A batata é um catalisador, tá? Vamos entender aqui um pouquinho melhor o que é um catalisador, ó. Então, o catalisador a gente usa para acelerar uma reação e como ele faz isso é otimizando os processos químicos. De alguma maneira, o catalisador vai fazer com que a reação aconteça mais depressa, tá? O catalisador vai alterar alguma coisa no mecanismo da reação que essa reação vai acontecer mais depressa, tá bom? Para dar exemplo, eu trouxe aquela mesma reação do vídeo da semana passada que eu postei para vocês. Se eu tenho H2, tá aqui ó, H2, e eu tenho I2, o caminho para ele reagir é mais ou menos assim, ó. Ele ganha energia. Quando ele atinge a energia de ativação, lembra? Aquela energia que ele precisa ter para se transformar, a molécula de H tromba, colide com a molécula de I na posição correta, formam um complexo ativado e aí ele começa a se transformar em produtos, perdendo energia. Então, separa aqui, ó, e sobra HI e outro HI. Então, formou aqui duas moléculazinhas de HI, tá? Essa reação tem a energia de ativação aqui em cima, ó, aqui no alto, ok? O que acontece se eu colocar um catalisador? Aqui está mostrando novamente, ó. No estado inicial, a gente tem as moléculas, elas colidem, posição adequada, energia de ativação suficiente, forma o complexo ativado e depois separa os produtos, tá? Quando a gente coloca o catalisador, ele vai diminuir a energia que precisa atingir para a transformação acontecer. Então, graficamente, ó, vai aparecer a curvinha mais baixa. Ele vai precisar de uma energia menor. Pensa na energia de ativação como se fosse uma montanha para pular, muro, uma montanha para ultrapassar. Quanto mais alta ela for, mais tempo vai demorar. Se você tiver uma montanha pequenininha, rapidinho você passa por ela. A energia de ativação, quanto menor for, mais rápida é a reação. Então, quando a gente coloca o catalisador, ele faz isso. Ele diminui
a energia de ativação, fazendo a reação acontecer por um outro caminho, e aí a reação acelera, tá? Graficamente, nos exercícios aí do seu Enem, vestibular, concurso e etc., pode ser que seja alguma coisa nesse sentido que vai aparecer, tá? Toda vez que tiver um gráfico, que tiver a curvinha da energia de ativação menor, mais baixa, significa que você usou um catalisador, ok? Aí ele faz aqui uma comparação, como se você tivesse que ir de A a B, começo da reação, final da reação. A reação comum aconteceria por aqui, como se fosse lá, sabe, a água oxigenada para virar água comum e soltar as bolinhas de oxigênio, demoraria bastante. Quando você coloca a batata, ela muda o mecanismo da reação, porque tem uma substância na batata que faz com que o mecanismo das partículas reagirem se modifique. E isso faz com que ela acelere. Então é como se fosse um atalho, tá vendo? Daqui para cá. Então você chega bem mais rápido no final da reação do que se você fizesse a reação da maneira comum. Aqui tem um outro exemplo, ó, com uma reação diferente. Vamos olhar direto aqui embaixo. Você quer transformar SO2 reagindo com oxigênio em SO3. Aí está falando que essa reação é lenta. Se você colocar NO, óxido de nitrogênio, torna muito mais rápida. Então, você primeiro coloca NO junto com o oxigênio, ele vai formar NO2. Esse NO2 vai reagir com o SO2, vai formar o SO3, e olha que coisa interessante para vocês observarem nos exercícios. Do mesmo jeitinho, da mesma quantidade que eu usei o catalisador NO, tá vendo? 2NO. No final do meu processo todo, ele continua inteirinho, 2NO, sem ser modificado, sem ser consumido. Então, está escrito até aqui em cima para vocês. A substância que atua como catalisador não é consumida durante o processo, tá? Ela pode modificar a reação, mas no final do processo que você está fazendo, ela tem que sair igualzinha, na mesma quantidade que ela entrou, tá? E aqui falou que formou um composto intermediário. O que é isso? Ele formou o NO2 aqui pra gente, que não tinha na reação de cima, tá vendo? Na reação sem catalisar, a reação comum, era só o SO2 reagindo com o O2, formando o SO3. Quando a gente catalisou, formou um composto intermediário, só que eu usei ele aqui de novo. E no final, eu fiquei só com o SO3 que eu queria. Tá vendo que ele é o produto aqui, catalisado, e aqui na reação sem catalisar ele é o produto também. E o meu catalisador que eu coloquei saiu também inteirinho, intacto no final do processo, tá? Então é assim que a gente faz uma reação catalisada. Nos exercícios às vezes pode aparecer desse jeito, tá? Mas o resumo total é esse. Catalisador é uma substância não, é alguma forma que altera o mecanismo de uma reação química, fazendo com que ela aconteça mais rápido, mais depressa, diminuindo a energia de ativação. O catalisador não é consumido durante o processo, ou seja, ele é obtido intacto no final da minha reação catalisada, ok? Foi isso que aconteceu na experiência da batata na água oxigenada. Você colocou a batata tem lá uma substância que faz com que o mecanismo da água oxigenada virar água comum
e soltar bolhas de oxigênio seja acelerado. Daí a gente vê as bolinhas quando coloca a batata lá. E, como eu disse, catalisador não é consumido. Se você esperar acabar de sair bolinhas e tirar a batata de lá, a batata não escurece, a batata não se transforma, a batata não gasta, porque ela só foi um catalisador, ela não se consumiu, ok? Espero que tenha dado para entender um pouquinho mais, tá? Sobre catalisadores.